Me chamo Aline Fonseca Ramalho, cursando o curso de Gestão de Agronegócio. Estou aqui para apresentar o projeto integrador referente ao terceiro módulo, sob o título Mão de Obra, Mecanização e Tecnologia, Desafios da Agricultura Familiar. A agricultura familiar corresponde à produção realizada por pequenos produtores em que o sistema agropecuário é mantido pelo núcleo familiar e, no máximo, por alguns produtores, poucos funcionários assalariados. Essa prática refere-se, portanto, a pequenas propriedades rurais, nunca maiores que 4 módulos fiscais. A agricultura familiar foi reconhecida como profissão no Brasil a partir da aprovação da Lei 11.326/2006. Então, para se caracterizar como agricultura familiar, a produção deve-se utilizar mão de obra de sua própria família nas atividades econômicas e a propriedade não pode ser maior que 4 módulos fiscais. O que é isso? É uma unidade de terra onde o tamanho é definido pelo poder municipal e varia de 5 a 100 hectares. A direção do empreendedorismo, do empreendimento, deve ser realizada por membros da família. Além disso, uma parte mínima da renda familiar deve ser gerada pela própria área rural. A Lei 11.326, ela foi considerada um avanço na definição da política pública para o setor, porque lá estabelece os conceitos, princípios, diretrizes para a criação de uma política nacional consistente, eficiente, ligada à agricultura familiar e aos empreendimentos familiares rurais. Essa legislação também define os limites da exploração da atividade rural realizada em pequenas propriedades para permitir o acesso aos programas governamentais de incentivo a essa prática agrícola, como linha de crédito, assistência técnica e programa de aquisição de alimentos. Então, a mão de obra é o princípio ativo da agricultura familiar. Um dos desafios da agricultura familiar é, antes de tudo, a mão de obra, já que esses agricultores vêm sofrendo com o êxito rural. Seus filhos buscam oportunidades melhores na cidade e o campo acaba ficando nas mãos dos agricultores mais velhos, que têm experiências, mas já não têm mais tanta vitalidade nem acesso às novas informações e tecnologias. O que significa? Significa que não seja abundante, como em geral se assume, ao contrário, a doação de sistemas de produção potencialmente mais rentável é bloqueada pela disponibilidade de mão de obra familiar, insuficiente para permitir sua adoção por produtores menos capitalizados e sem condições de conter com trabalhos assalariados temporário nos momentos de maior demanda. A falta de alternativa para a produção dos membros da família no local tem levado a um processo de migração que aumenta a escassez de mão de obra em muitas áreas, já constatado o envelhecimento do meio rural. Não se parece fácil reverter esse processo de busca de melhores alternativas por parte dos filhos de agricultores familiares, mas a tecnologia pode contribuir para a superação do gargalo de mão de obra e para a aquisição de sistema mais rentável, baseados na combinação de mão de obra familiar e mais capital. No entanto, as dificuldades enfrentadas por esse grupo pequeno de agricultores e a expansão do agronegócio têm levado a inúmeros problemas de ordem social e econômico. Por exemplo, a mecanização é um fator determinante e que tem levado ao êxito rural de diversas famílias. Ela tem diminuído consideravelmente as taxas de emprego no campo. Os motivos para a migração foram isolados, como falta de renda, assistência médica no campo, além da dificuldade de acesso à educação, como o ensino superior, e por esse cenário, porém, tem se transformado com a chegada da tecnologia à zona rural, que traz também uma nova geração altamente qualificada para impulsionar a economia agrícola. Entre 1960 e 2010, o êxodo rural esvaziou as áreas agrícolas. Em 50 anos, a população brasileira cresceu 71 milhões de pessoas para 190 milhões, enquanto na zona rural perdeu 9 milhões de moradores, passando de 39 milhões para 30 milhões de habitantes, o que inverte a proporção entre moradores da cidade e a do campo. Em 1960, mais da metade da população brasileira vivia na zona rural, número que foi reduzido para apenas 15% em 2010.
Então, 5% da população rural brasileira tem menos de 30 anos de idade. De acordo com o censo agropecuário realizado em 2017 pelo IBGE, no entanto, a introdução da tecnologia no agronegócio tem atraído os jovens de novo para o campo, invertendo uma tendência migratória de 5 décadas. Por outro lado, o que foi e ainda é um dos motivos da falta de mão de obra no campo tem agora atraído mais os jovens. Os novos equipamentos, mudaram o perfil da vida do trabalhador no campo, além de melhorar a produtividade, a qualidade dos produtos, a sustentabilidade da produção, aumentando a competitividade do agronegócio brasileiro. A tecnologia tomou a rotina do produtor mais simples, tornou mais simples a rotina. O trabalho braçal passou a ser realizado por máquinas. O controle de utilização de insumos e de acompanhamento do crescimento da lavoura, do rebanho, se tornaram informatizados, permitindo um gerenciamento maior, mas muito mais relacionado ao toque de uma tela do que o contato com a lama. A volta do jovem para o campo. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio indicou que a idade média dos produtores brasileiros ficou em torno de 46 anos e meio, caindo 3,1% entre 2013 e 2017. O resultado foi impulsionado pelo aumento da presença de jovens entre 20 e 35 anos, que saltou de 15% para 27%. Se um dia, a falta de oportunidade de emprego e o estudo afastou os mais jovens da zona rural ao poder econômico e a utilização de equipamento mais sofisticado, atraíram a mão de obra mais qualificada para os produtores rurais. Cidadãos de 30 anos ou mais nasceram após o surgimento da internet. A chegada desse grupo ao campo acaba trazendo um ciclo benéfico para a agropecuária. Ao mesmo tempo em que os jovens modernizam as relações agrícolas e potencializam o uso da agricultura de precisão, a utilização de novas tecnologias atrai mais pessoas e ajuda a reter a população no campo. A tecnologia no agronegócio. O acesso à internet na zona rural passou de 75 milhões de propriedades em 2006 por quase 1,5 milhões em 2017. Segundo o IBGE, com isso, aumentou o número de soluções que puderam ser adotadas no campo. A utilização de dispositivos como GPS, sensoriamento remoto, robótica, irrigação automatizada, tem revolucionado a produção nacional, consolidando o papel do setor na economia. Em 2019, o agronegócio corresponde a 21,4% do produto interno bruto brasileiro, que funciona como um lastro para a economia do país, no enfrentamento das crises econômicas. Além dos aspectos já mencionados, deve-se considerar a relação entre tecnologia e disponibilidade e a utilização de mão de obra da família. A tecnologia pode ser poupadora ou intensiva em trabalho. Podem também aumentar a estacionalidade da demanda por trabalho. Consequentemente, a disponibilidade de trabalho familiar ou uma razoável oferta de trabalho contratada durante os períodos de pico é tomada como um fator determinante para a adoção. A introdução de tecnologia de base química e mecânica na agricultura resultou em substancial redução no emprego de mão de obra. Em muitos países, a estrutura do emprego agrícola foi alterada a favor do uso de mais intensivo de trabalho temporário, com concomitante redução do trabalho familiar. Práticas agrícolas não convencionais são geralmente mais intensivas do que as de técnicas convencionais, dando o que são mais dependentes de rotação de cultura, diversificação, gestão, pesquisa na propriedade e redução de agroquímicos. Além disso, o uso da mão de obra pode ser mais bem distribuído no campo e com o tempo, resultando em maiores oportunidades para a mão de obra familiar ao longo do ano. Impulsionando a agricultura familiar. Projetos e programas do governo têm sido primordial para atuar na resistência das famílias, colaborando com a qualidade de vida dessas pessoas e, sobretudo, dos produtos cultivados em menor escala.
Destaca-se o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PRONAE, e o Programa de Garantia no Safra. Entretanto, uma outra saída que muitas empresas familiares encontraram é utilizar o crédito privado, que mantém sua relevância no mercado. Assim, é possível, investir em tecnologia e melhorias, o que retorna diretamente para o consumidor final, que terá acesso a produtos de melhor qualidade com investimentos corretos. A produção aumenta e, com isso, é positivo tanto para o agricultor quanto para a população. A renda da comunidade ao setor do módulo agrícola se desenvolve e, com o tempo, cria-se um espaço de crescimento muito maior, ou seja, busca incentivos para trazer inúmeros benefícios de curto e longo prazo para todos os envolvidos na agricultura familiar. O PRONAF. O PRONAF é um programa do governo, que é um Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O PRONAF foi estabelecido em 1995, pensando inicialmente como uma linha de crédito rural. O PRONAF Agroindústria é um tipo de financiamento oferecido a agricultores e produtores rurais familiares, pessoas físicas e jurídicas e as cooperativas. O PRONAF Agregar surgiu em 1998, mas foi em 2003 que ele recebeu o nome, a denominação atual como PRONAF Agroindústria. Vale destacar que esse tipo de programa possui as menores taxas de juros de financiamento rurais, o que estimula e fomenta principalmente a atuação dos pequenos produtores, gerando renda e potencializando a mão de obra do campo. Atualmente, eles envolvem um conjunto de ações focadas no aumento da capacidade produtiva, geração de empregos e aumento da renda de agricultores familiares, visando o desenvolvimento no meio rural. Desde a sua criação, o programa estimula a geração de renda e melhora no uso da mão de obra familiar, ou seja, foca em desenvolvimento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários focados em estabelecimentos rurais. O programa abrange quase todos os municípios do país. Ele é realizado por bancos públicos e privados, como no caso do PRONAF Agroindústria, que é do BB, Banco do Brasil, além do BNDES, cooperativas de crédito rural. O que pode ser financiado pelo PRONAF Agroindústria? Os itens financiáveis pelo PRONAF Agroindústria incluem investimentos em infraestrutura voltadas ao beneficiamento, armazenagem, processamento e comercialização da produção agropecuária. Além do PRONAF Agroindústria, outros tipos de PRONAF são disponibilizados ao agricultor rural que deseja crédito para impulsionar seu negócio. Segundo o site do IBGE, temos o PRONAF Custeio, que financia itens ligados a atividades agrícolas ou pecuária desenvolvida. O PRONAF Mulher, que é o financiamento voltado para a mulher agricultora pertencente a uma unidade familiar de produção que se enquadra no PRONAF. O PRONAF ABC mais Agroecologia. É um financiamento voltado a agricultores e produtores rurais familiares, pessoas físicas que desejam investir em sistemas produtivos agroecológicos ou orgânicos. PRONAF ABC Bioeconomia, financiamento de agricultores e produtores rurais familiares, pessoas físicas que investem na utilização de tecnologia, de energias renováveis, tecnológicas e ambientais, armazenamento hídricos, pequenos aproveitamentos hidroenergéticos, silvicultura e outros. PRONAF mais Alimentos. É um financiamento voltado a agricultores e produtores rurais familiares, pessoas físicas, para investimento em estruturas de produção e serviço, objetivando o aumento de produtividade e aumento da renda familiar. O PRONAF Jovem, que financiamento de agricultores e produtores rurais familiares, pessoas físicas para eventos e atividades de produção. Para isso, é importante que o beneficiário seja maior que 16 anos e menor que 29. O PRONAF Microcrédito, financiamento de agricultores e produtores rurais familiares, pessoas físicas que tenham tido renda bruta familiar de até 23 mil, aos 12 meses de produção normal,
que atendem à solicitação de declaração de aptidão do PRONAF, o DAP. O PRONAF Cotas Partes, financiamento para integrar as cotas partes por beneficiários do PRONAF associado e cooperativas de produção rural. É aplicação pela cooperativa em capital de giro, custeio, investimento e saneamento financeiro. O PRONAF Agroindústria incentiva os pequenos agricultores. A criação do PRONAF chegou para fomentar a agricultura familiar. Como vimos, o crédito rural tem um papel crucial no dia a dia do agronegócio, tendo forte impacto para os pequenos proprietários de necessidade de recursos para continuar seu desenvolvimento. Claro que a obtenção desses créditos visam vir acompanhadas de um planejamento financeiro adequado, até mesmo para que o dinheiro possa ser bem aplicado e não seja desperdício. Lembrando que o crédito rural pode ser utilizado não só na lavoura, mas também na aquisição de tecnologia, infraestrutura e agroindústria e outros aspectos. Então, podemos concluir que na agricultura familiar, os produtores tendem a realizar o maior esforço para que seus filhos possam efetuar e se tornarem graduados, para que esses não precisem caminhar descalços e sujarem as suas mãos na terra. Apesar do contraditório entre a tecnologia que está atraindo o jovem de volta ao campo e a mesma que assusta os produtores mais velhos, não são poucas as vezes que ouvimos do produtor frases de desmerecimento. Entendemos que a atividade de produção agrícola, praticada na sua maioria por agricultores familiares, deveria ser um grande motivo de orgulho, não só pelo produtor, mas como também pelos seus filhos, já que existem poucas atividades mais nobres do que alimentar o próximo. Obrigada.